Hoje, 21 de fevereiro de 2026, o primeiro sábado da quaresma, desse período especial de 40 dias de preparação para uma celebração adequada da Páscoa. A quaresma é uma tradição cristã muito antiga, de séculos. Eu já comentei aqui no Fé Café, não sei se você já viu esse vídeo ou não, então por isso mesmo eu vou repetir aqui. No Brasil, os evangélicos, os pentecostais, protestantes chamados de históricos ou tradicionais, neopentecostais, então nem se fala. Aqui no Brasil não tem a tradição de evangélicos guardarem a quaresma. Há motivos históricos que explicam isso. Mas no Atlântico Norte, ou melhor dizendo, Atlântico Norte não, no mundo de língua inglesa, agora sim, porque Pacífico Sul, Austrália, Nova Zelândia, Pacífico Sul, então não é Atlântico Norte, mas é mundo de língua inglesa. Então, o protestantismo nessas regiões não tem crise nenhuma em celebrar, o período da quaresma. Há, inclusive, guias devocionais escritos por protestantes, para protestantes, ajudando a meditar no significado, da importância da quaresma. E muitos já têm observado e têm falado que a quaresma tem um tripé. São três práticas devocionais que todas têm um significado teológico, pastoral, muito rico, muito denso, de uma grandeza, uma força muito grande. E é bom a gente pensar nisso. E essas três práticas são mencionadas por Jesus no Sermão da Montanha, Evangelho de Mateus, capítulo 5, 6 e 7. Quais são? Eu vou falar aqui não numa ordem exata, mas não importa. O jejum, a caridade ou esmola e a oração. Não necessariamente nessa ordem. E não é que essas três práticas devam acontecer ou devem acontecer apenas no período da quaresma, apenas 40 dias no ano inteiro de 365. Não, é para acontecer o tempo todo, o ano todo, a vida inteira dos fiéis. No período da quaresma, essas práticas são lembradas com mais ênfase. Então, ontem eu comentei sobre o jejum, seu significado. Hoje eu quero comentar sobre a prática da caridade ou esmola. E o mesmo que Jesus disse com referência ao jejum, também falou com referência à esmola ou caridade. Ou seja, não faça isso de uma maneira teatral, como se fosse um espetáculo, para querer aparecer, para mostrar para todo mundo que você está fazendo. Ei, olha aqui, pessoal, olha para mim, estou aqui, eu estou ajudando, eu estou dando uma esmola para aquela pessoa ali que precisa, um morador de rua. Não faça isso. Jesus ensina que a gente deve fazer sem chamar atenção para nós mesmos. Não há necessidade disso. A mão esquerda não saiba o que a direita faz, a direita não saiba o que a esquerda faz. Ou seja, claro que isso não é literal. O que Jesus está nos dizendo é o seguinte: ninguém precisa ficar sabendo. Não é dar conta de ninguém. Não interessa a ninguém. O que importa é que você faça, você pratique, você tenha compaixão e misericórdia de quem precisa da sua ajuda, de quem está numa situação de fragilidade social e econômica. A pessoa cuja situação é muito pior do que a sua e que precisa receber ajuda. Esse é como um fio condutor que percorre a Bíblia, literalmente, do Gênesis ao Apocalipse. A ajuda, solidariedade, compaixão a quem precisa de receber ajuda. Doar, dar alguma coisa para essa pessoa que precisa. É um tema que percorre a Bíblia sempre. Está na lei de Moisés, nos profetas, está em Jesus.
está nas recomendações dos apóstolos, ou seja, é a Bíblia inteira. Está nos Salmos, nos Provérbios. Vou lançar um desafio aqui para você. Pegue um caderno, um lápis, então uma caneta, e leia os Salmos e depois os Provérbios, e anote lá no seu caderno quantas vezes fala de ajudar quem precisa. Você vai ficar impressionado. Se você seguir fielmente os 150 salmos, se você fizer esse exercício com regularidade, com disciplina, depois os 31 capítulos de Provérbios, o resultado vai te surpreender. Você vai ver quantas vezes, e eu me refiro apenas a este bloco da Bíblia, os Salmos e os Provérbios. Se você ampliar então para a Bíblia inteira, óbvio que vai ser muito mais. E aí a gente lembra, né? Não tem como não lembrar, esses dias agora, um pastor evangélico, presbiteriano, muito famoso, uma estrela no meio evangélico, conhecido no meio protestante tradicional e no meio pentecostal também, ele criticou de uma maneira injusta o Bolsa Família, acusando quem recebe esse benefício governamental de ser preguiçoso e preferir viver na malandragem, né, sem ter que trabalhar. Se existe alguém que vive só com R$600 por mês, eu acredito que pode existir. Não duvido, não conheço ninguém, mas não duvido que exista. Essa pessoa não é preguiçosa, é mágica, né? Que é um milagre alguém sobreviver com R$600 por mês no Brasil. Milagre. Não é? Então, enfim, por que eu estou falando isso? Porque é um programa de distribuição de renda do governo federal para as pessoas que estão embaixo de tudo na sociedade. E aí alguém, um líder conhecido, famoso, que tem, sei lá, quantos mil seguidores, critica esse programa governamental, ou seja, vai na contramão do ensino da Bíblia. A Bíblia ensina uma coisa, ele vai e fala outra, que é totalmente o oposto, totalmente o contrário. Difícil de entender, né? E aí ele ainda diz que conhece centenas de pessoas que vivem assim. Conhece centenas de pessoas? Ele não vive no meio de pessoas que precisam desse benefício. Bom, deixa isso para lá. O que importa é que aqueles que são cristãos, que se dizem cristãos, estes homens e mulheres devem ser pessoas compassivas, misericordiosas, devem ter piedade na prática. E a esmola, a ajuda a quem precisa, você dar, seja um pouco de dinheiro, ou um gênero alimentício, ou uma peça de roupa que você não precisa mais, ou seja o que for, você dá para quem precisa, é uma maneira concreta de vivenciar a vida cristã. A vida cristã não é só você escrever lá no perfil do Instagram, cristão. É muito mais do que isso. A vida cristã não é só você dizer assim, eu sou conservador, eu sou conservadora. A vida cristã é mais do que isso. A vida cristã é prática, que não precisa de espetacularização. Mais uma vez, eu me reporto ao que Jesus falou no Sermão da Montanha. Não é uma coisa que você faz para ser visto ou ser vista pelos outros nas redes sociais. Não. É algo que você vivencia no seu dia a dia. Há pouco tempo eu soube de alguém no estado de Goiás que a pessoa faleceu e aí foi ter o ofício fúnebre. E aí chegou lá na hora do ofício fúnebre, alguém pediu a palavra. E aí concederam a palavra àquela pessoa, era uma pessoa estranha, desconhecido da família. E aquele estranho, na hora, ele teve um pouco de coragem para fazer isso, né? Porque não se esperava que ele fizesse, mas ele pediu a palavra a si mesmo e disse assim, o fulano, e referindo-se àquele que havia falecido recentemente, me ajudou quando, anos atrás, eu ia começar a faculdade numa situação de muita carência, ele me ajudou. Nem a família dele sabia disso. Aí outra pessoa provavelmente sentiu coragem, né? E falou, me ajudou também. Ou seja, as pessoas, inclusive da família,
Só ficaram sabendo depois que ele morreu, porque aqueles que receberam ajuda foram lá no ofício fúnebre e falaram. Ou seja, alguém que viveu a vida cristã sem transformar isso no espetáculo, sem dizer eu sou cristão. Né? Colocar isso no Instagram, no perfil, é muito fácil. Difícil é viver realmente como Jesus ensinou. Na misericórdia, na compaixão, mas o Espírito Santo nos fortalece para tanto, para que vivamos assim. Faz sentido para você? Clica na mãozinha do joinha. Ajude a compartilhar esse conteúdo, faça a sua inscrição aqui no meu canal. E caso você já tenha feito, caso você já seja alguém que é inscrito ou inscrita, eu sou grato a você de verdade.